O Fluminense deve se reforçar. Tem muitas posições no elenco do Fluminense que ainda não estão com a profundidade suficiente. O Fluminense trouxe diversos reforços no começo de 23? Sim, trouxe. Mas não é suficiente ainda. Essa é a minha opinião e eu vou desenvolver ela ao longo do vídeo. Convido você a assisti-lo até o fim, claro, e debater comigo isso. Importante frisar nesse vídeo aqui que esse vídeo não é de notícia. Esse vídeo aqui é 100% opinião, ok? Não estou trazendo nenhuma informação do que vai acontecer, do que deve acontecer ou não, beleza? Estou trazendo a minha opinião, a minha análise do elenco do Fluminense, coisas que eu falo direto em lives, quis trazer agora no formato de vídeo mais específico, reunindo todas elas, ok? Vamos lá? Convido você então a assistir até o final, peço para você já deixar o like nesse vídeo aqui embaixo, tem um botão do joinha, e convido você, depois de assistir esse vídeo, claro, né, comentar sua opinião, me dizer o que você concorda, o que você discorda de mim, o que você acrescentaria nas coisas que eu estou falando, beleza? E claro, dizer de onde você está assistindo a gente, isso é muito importante, né, a gente gosta muito de saber de onde é a nossa audiência. Beleza? Meus amigos e minhas amigas, para começar aqui, eu já vou ser bem claro, tá? Existem pelo menos 4 setores que eu acho que o Fluminense deveria se reforçar. Sim, né? Parece muito, ainda mais se a gente analisar que o Fluminense fez 7 a 8 contratações, né, no começo da temporada, parece muito. Mas eu ainda acho isso. Já havia dito, antes do Fluminense ir ao mercado, já havia dito que o número de contratações que eu achava que o Fluminense deveria fazer era alto, ok? Até a nível de elenco. E o Fluminense falava na época de 3 a 4 reforços. Trouxe mais do que isso, mas, ao meu ver, ainda não é suficiente. E eu vou te explicar por quê. Vamos lá, quais foram os reforços que o Fluminense trouxe para essa temporada? Keno, Jorge, Guga, Vitor Mendes, Vitor Eudes, Giovanni Manson, Lima e... Tá faltando alguém? Não, né? O oitavo era o Natan, que não veio, não é isso? Acho que eu falei todo mundo, não falei? Keno, Jorge, Guga, Vitor Mendes, Vitor Eudes, Giovanni Manson e Lima, né? Acho que são esses 7. Beleza, 7 reforços, parece coisa pra caramba, certo? Mas desses 7 reforços, a gente já pode pegar 2 aqui de cara e, ó, dar uma isolada, que é o Vitor Eudes, tá? E o Giovanni Manson. São 2 jogadores que a gente não sabe o que esperar, são totais incógnitas, ok? Nesse elenco do Fluminense. O Giovanni Manson entrou contra o Nova Iguaçu e eu gostei da participação dele. Falei bastante isso na transmissão que a gente faz lá na Dália do jogo, cheguei a falar em outros lugares com outras pessoas, não sei se eu cheguei a falar em vídeo ou live aqui no canal, mas eu gostei da participação do Giovanni Manson. Ele entrou bem, entrou com vontade, bate falta, chuta de fora da área, mostrou algumas valências ali que me interessaram de ver um pouquinho mais desse jogador. Mas assim, vamos lá. Ó. Eu não vou aqui fingir para vocês que, porra, acompanhei o Ajax B, acompanhei o clube lá, nem lembro o nome do clube, da segunda divisão da Holanda, terceira divisão da Holanda, que ele jogou emprestado. Não. Tá? Também não acompanhava a categoria de base do Santos a ponto de conhecer profundamente o Giovanni Manson e suas características. Mas do que a gente conseguiu ver, né, dos vídeos que rolaram por aí de lances do jogador, ele parece ser um ponta, ok? Um jogador de lado de campo, tem uma qualidade de drible, tem sim um passe bom, tá? Mas é um jogador de chegada lá na área, de drible pelas pontas. Ele não parece, em momento algum, ser um camisa 10, um articulador, ou um cara para jogar por dentro. No esquema que o Fernando Diniz botou no jogo dos reservas, era um volante, 2 meias, no tal do triângulo invertido que o Daniel adora falar, ele teria que jogar por dentro até numa linha um pouquinho mais atrás. Eu não acho que o Giovanni Manson, embora ele tenha entrado bem naquele jogo, eu tenha gostado da participação dele, eu não acho que ele seja da característica. Mesmo assim, para mim, é uma aposta assim na maior acepção da palavra. É um jogador que veio sem custos para o Fluminense, 20 anos, ninguém conhece, aquele cara que está ali, se der certo, deu. Se não der, não deu. O Fluminense não vai ter grandes custos, grandes problemas com ele. Não estou contando muito com ele no elenco. Assim como o Vitor Eudes, é um jogador que mal jogou profissionalmente, né? Enfim, não tem nem muito o que falar. Ficou no banco pro Pedro Rangel no jogo contra o Nova Iguaçu. Não tem muito o que falar. Então, esses 2 jogadores eu tô meio que isolando aqui do debate. Então, a gente tem o Lima, que, ao meu ver, é ponta. Eu nunca vi isso de Lima jogar de volante, de segundo volante. Por dentro, eu já vi o Lima, às vezes, atuar, mas todos os jogos que eu vi do Ceará, tudo que eu vi de Lima no Ceará, nos outros times, ele era um ponta esquerda. Ponta esquerda, jogava aberto, sabia, tinha algum refino no passe para criar um pouquinho, mas jogar igual ele jogou contra o Nova Iguaçu, voltando direto para pegar a bola no tiro de meta dos pés do Pedro Rangel, eu nunca vi o Lima fazer isso não, tá? Para mim isso é completa novidade. Então o Lima para mim é um ponta, ok? Assim como o Keno também é ponta, o Keno é muito melhor, o Keno é muito mais agressivo do que o Lima, mas para mim os 2 são contratações para ponta, ok? A gente tem o Vitor Mendes, que eu acho uma aposta interessante para a defesa, para a zaga,
ok? É um zagueiro jovem que evoluiu, que pode evoluir mais, né? Mas fez um campeonato brasileiro bom em 2021 pelo Juventude, né? 2022 teve algumas lesões, enfim. Eu acho que seria um bom zagueiro, não teria me desfeito do David Duarte mesmo assim, ok? Mas beleza, eu acho que é uma aposta interessante. Aí, para fechar essa zaga aí, tem o Luan Freitas que está voltando de lesão, parece, né, que vai ganhar chance. O Fernando Diniz gosta dele, é um zagueiro que foi muito bem falado. Ok, de primeiro momento, eu não vou nem falar da defesa. Mas tem o Guga, que eu acho um bom lateral para disputar com o Samuel Xavier, tá? Tem o Guga, Keno, já falei, né, bem, dispensa comentários. E tem o Jorge, lateral esquerdo. Se jogar o que pode, perfeito. É um cara que pegou a seleção brasileira em 2019. Mas 2019 tem 3 anos, né? Se a gente pensar que a gente está no comecinho desse ano. No final de 2023 vai ter 4 aninhos, 2019. Tem tempo. Tem bastante tempo. Será que o Jorge volta a jogar esse futebol que ele jogava lá atrás? Essa é a minha dúvida. Então vamos lá. Eu falei que eram 4 posições que eu acho que o Fluminense ainda precisa reforçar. Eu vou começar falando do meio-campo, que é a posição que eu acho que a galera mais tem dito, né? Por causa da novela Vina, vem, não vem, vem, não vem, o tal do reserva do Ganso. Sim, eu acho que o Fluminense tem que trazer um jogador para a posição. E o próprio Fluminense achava isso, né? O Fluminense queria manter o Natan. Natan veio no começo de 2022 para ser o titular da posição, para ser o camisa 10, né? Embora não fosse o número da camisa dele, né? Ele fosse o 13, mas era para ser aquele cara. Não conseguiu render, o Ganso ressurgiu igual a Fênix das cinzas e virou o titular. E o Natan virou a opção de banco ali dele. Beleza. O Fluminense acha isso também. Tanto é que queria manter o Natan. Agora não tem. Se o Ganso não joga, quem atua por dentro? O Michel Araújo? Michel Araújo a gente viu, contra o Nova Iguaçu por dentro ele não conseguiu render. Beleza, primeiro jogo da temporada. Mas assim, os poucos momentos... Eu já tenho uma implicância com o Michel Araújo, que é um jogador que eu não gosto, tá? Eu acho fraco. Mas os poucos momentos de destaque do Michel foram jogando abertos. Lá com o Odair em 2020, o Michel, quando atuou bem, ele jogava mais aberto. Tinha o Nenê no time. Nenê jogando por dentro daquele time. Então não era o Michel ali por dentro. Tá? Então não vejo isso. O Lima pode jogar por dentro? Eu acho arriscado, porque, como eu disse, para mim o Lima é ponta. Sempre vi o Lima como um ponta. Você vai jogar com ele improvisado por dentro? Eu acho um risco. Ainda mais uma posição tão crucial para o jogo do Fluminense, que é a posição do Paulo Henrique Ganso. Eu acho a posição crucial. Então, assim, para mim o Fluminense tem sim que trazer um jogador para a posição. Das características igual do Paulo Henrique Ganso, é muito difícil de achar. Sabe quem tem característica parecida com o Paulo Henrique Ganso? O Jean-Pierre, mas ele se aposentou, né? Eu até aceitaria o Jean-Pierre, o Fernando Diniz tentar recuperar a carreira dele, mas ele se aposentou, então esquece. Mas fora isso, de fato, é muito difícil. Mas eu acho que tem que ter um jogador que joga ali. Se você pensar no videogame, é o MO lá do FIFA. Nem sei se está assim a nomenclatura ainda, tá? Meio atacante. É o cara que joga ali, meio atacante, meio armador. E aí o Vinícius, eu queria que ele viesse justamente por isso. Porque é um jogador que eu acho que tem qualidade e atua por ali. Ele não tem a característica do Ganso. Ele é um cara muito mais de chegada na frente, para finalizar, enfim, para fazer gols, bater bola parada. Mas é um jogador para o setor. Você usar o Lima improvisado por ali não me agrada. O Michel por dentro não me agrada. Improvisar o Giovanni Manso, então, pior ainda. John Arias pode jogar por ali? Pode. Pode. Mas o John Arias, quando jogava ali em 2020, eu detestava, né? Então, assim, eu também não confio muito, tá? Então, beleza. Essa é a posição. A segunda posição que eu queria falar, eu vou agora pela ordem de prioridades, tá? Para mim, ela é uma prioridade absoluta, que é segundo volante. Eu tô batendo essa tecla aqui nas lives, ó, há muito tempo. Cara, o nosso titular hoje é o Martinelli. O Martinelli virou titular do Fluminense como? Quando o Nonato foi vendido pro Ludogorets. O Nonato saiu, o Martinelli assumiu a posição. O que o Fernando Diniz adora falar? O que a torcida adora falar? Perdemos a Copa do Brasil no detalhe. Perdemos por causa da saída do Nonato. Eu nem gosto muito desse discurso, né? Porque a partir do momento que o Fluminense ficar tão dependente de um jogador como o Nonato, tem sua qualidade, mas é um jogador comum, assim, na acepção da palavra, tipo, tem vários Nonatos por aí. É preocupante. E o Fluminense perdeu o Nonato, o Martinelli entrou, demorou para encaixar no time, depois engrenou e começou a jogar até bem. Mas tem uma lacuna ali. Se o Martinelli não joga, quem joga? É o Iago, por dentro de segundo volante? O Fernando Diniz não gosta. O Fernando Diniz praticamente não usou. O Iago ganhou uma posição lá no Fluminense jogando de falso ponta, mais avançado, justamente porque ele não tem esse refino na qualidade do passe. Quem que vai jogar ali? O Alexander na base sempre foi 5. Pode jogar de 8? Pode. Mas é um garoto. Você vai jogar a responsabilidade toda nas costas de um garoto? Eu, assim, já não gosto muito dessa possibilidade. E ainda tem um detalhe. No meu time, o Martinelli não deveria ser titular. O Martinelli deveria ser uma ótima opção de sair do banco. Eu quero um camisa 8, ao meu ver, o Fluminense deveria ir ao mercado buscar um camisa 8 pronto. Aquele cara para você olhar e falar, pô, beleza, o Fluminense reforçou a posição e resolveu o setor. Até agora, nada. E, curiosamente, né, lembra que eu citei um pouquinho no começo do vídeo os 3 a 4 reforços do Fluminense? As posições eram lateral esquerdo, segundo volante, ponta
e talvez o meia, caso o Nathan não ficasse. Dessas posições, só a ponta foi bem reforçada, você tem Keno e Lima, e ainda tem o Giovanni Manson, né? Que pode ser um terceiro jogador por ali. Lateral esquerda trouxe um, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E meio, o Nathan foi embora e não trouxe ninguém. Segundo volante, tentaram o Jair, aí o Jair foi pro Vasco e aí desistiram. Eu acho um equívoco da parte do Fluminense, acho que o Fluminense deveria olhar com muito carinho para essa posição. Acho que deveria olhar com muito carinho para segundo volante. Outra posição que eu queria falar, já falei de volante e de meio armador, né? Lateral esquerdo. Acabei de falar do Jorge, vou voltar nisso. Cara, a gente tem o Jorge para posição, nosso camisa 6, né? Chegou, vestiu a 6, é o cara da posição. A torcida do Fluminense está super empolgada. Com razão. É uma contratação para a posição mais carente do Fluminense. Qualquer um que viesse ali, a torcida do Fluminense ia se empolgar. Natural. E o Jorge é um jogador que já mostrou muito futebol. Acabei de falar isso, já mostrou muito futebol. Eu gostei da contratação, ainda mais pelos moldes. Veio o Fluminense pagando 240 mil de salário só, tem uma opção de compra baixa. Então, assim, é uma contratação num formato bem interessante para o Fluminense. Só que tem um risco. O Jorge, como eu disse, tem 3 anos que ele não joga em alto nível. Teve lesões, teve problemas extracampo ali de cabeça, de falta de concentração, falta de foco. E aí? Ele vai conseguir jogar? Ele vai conseguir render? Eu até acho que essa é a oportunidade perfeita para o Jorge, tá? Na cidade dele, no clube de coração, com um técnico que gosta dele, com um esquema de jogo que favorece o estilo dele. Beleza. Mas eu ainda acho, tá, que o Fluminense tem que olhar com carinho. Novamente vai surgir o Alexander aqui. Tá, mas tem o Alexander. Você vai botar a responsabilidade do Fluminense no ano que você quer ganhar títulos, que tem Libertadores, nas costas do moleque de 18 anos que jogou 2 jogos e meio como profissional? Eu acho que é uma covardia com o moleque até. Se você perguntar para o Alexander, ele vai falar, tô pronto. Claro que ele vai falar que tá pronto. Todo jogador vai falar que tá pronto. Você pegar um moleque do sub-15 do Fluminense, ele vai falar, tô pronto. Mas, cara, o Alexander tem muito potencial. E justamente por isso a gente tem que ter cuidado com ele, tem que ter calma. Muita gente pode falar do Calegari, né? Calegari é quem tem jogado pela esquerda, jogou a estreia do Fluminense pela esquerda, talvez jogue o próximo jogo por ali. Você começar a temporada pensando numa improvisação pro setor, eu acho arriscado. O Calegari é um jogador que até outro dia, cara, ele estava para assinar com o Goiás. Ele não assinou porque o empresário dele quis esperar a proposta da Udinese e o Goiás desistiu. Mas ele estava para assinar com o Goiás. Então, assim, já estava meio que descartado. Agora tu vai usar o Calegari por ali, ele vai ser a solução da tua lateral esquerda, uma posição tão crucial que é problema do Fluminense há anos. Cara, eu acho um risco bem alto, tá? Eu acho um risco bem alto. O Fluminense, ao meu ver, deveria olhar com carinho. Eu venho falando isso também já há muito tempo. Eu traria 2 laterais esquerdos, um mais pronto para ser o titular ali da posição, tá? Para resolver o problema, vamos botar assim, e uma aposta, um jogador com margem de evolução. Lá atrás, eu disse, né, que eu traria o Reinaldo e talvez o Jamerson do Guarani, alguma coisa nesse sentido. O Reinaldo acabou não querendo vir pro Fluminense, enfim. Até o momento, ao que me consta, o Gabriel Suasso não assinou com ninguém. Mudou de empresário e tudo. Será que não vale a pena ligar pro Gabriel Suasso, ver se ele não quer um saláriozinho menorzinho e vir jogar aqui, jogar na Libertadores? Talvez valha a pena. Enfim, só uma solução, só um nome assim que eu joguei no ar. Não precisa necessariamente ser ele, embora eu acho que seria um bom nome, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho. Você começar a temporada pensando já em posições com improvisações, eu acho muito arriscado. Acho muito arriscado você começar a temporada já pensando em improvisar o jogador. Uma coisa é, ao longo da temporada, aconteceu alguma coisa, você precisou improvisar. Isso é uma coisa. Agora, você já começar o ano já cogitando, não, aqui não precisa porque é só a gente improvisar, eu não gosto. E isso está acontecendo em várias posições. Meio armador e lateral esquerdo, principalmente. Essa história de só improvisar, eu não gosto. Ah, bota o Calegari por ali, bota o Caio por ali, já tem gente que pede o Michel Araújo do lateral, o próprio Alexander é uma improvisação. Muita calma, tá? E a última posição, cara, que é que eu boto menos enfoque, mas eu acho que tem sim muita necessidade, sim, tá? Que a gente tem que prestar atenção, é o gol. O Fábio, em 2022, ele fez uma temporada, se você olhar em linhas gerais, boa, muito boa. Mas ele, em momentos decisivos, ele teve problemas. Para mim, o maior problema dele foi contra o Corinthians. Mas contra o Olímpia, aquele erro de passe dele escancarou ali uma questão, né? Muita gente bota a culpa da eliminação nele. Eu não acho, tá? Porque o Fluminense foi lá para o Paraguai com 2 gols de vantagem ainda. Então, assim, eu não boto a culpa da eliminação no Fábio. Mas sim, é uma falha num jogo decisivo. Cara, contra o Corinthians, assustador aquele primeiro gol que o Fábio faz naquele primeiro gol. Tá? E até aquele momento o jogo estava parelho e estava equilibrado. Depois que o Corinthians faz o primeiro gol, acabou. Acabou a semifinal. Então, assim, esse sim eu boto tudo na conta do Fábio. E o jogo que eu acho que me deu mais ódio dele, não, o que deu mais ódio foi o do Corinthians, mas que deu muito ódio dele foi o seguinte, contra o Flamengo. Foi o clássico, logo depois que a gente ganhou. Cara, o Fábio tava agarrando muito, ele tava pegando tudo naquele jogo. Tudo. O Fluminense tava ganhando 2x0. 2x0? 2x0. O Fluminense tá ganhando 2x0.
uma bola na área, o Fábio saiu todo errado, gol do Flamengo 2-1. Cara, conseguimos, né, segurar aquele resultado, conseguimos vencer aquele jogo. Mas eu me tranquei todo. Eu me tranquei todo naquele jogo. E, sinceramente, eu acho que aquele jogo ali, a nossa salvação foi aquela briga que o Felipe Melo arrumou, que o Manuel arrumou ali, né? O Manuel foi expulso até meio que sem culpa, ao meu ver, né? Até hoje eu não entendi o que o Manuel teria feito ali. Teve aquela confusão toda lá e deu uma esfriada. Por quê, meu amigo? Depois daquele gol ali, o Flamengo começou a vir para cima da gente. Tinha um risco altíssimo de a gente tomar um empate, justamente porque o Fábio deu uma fraquejada quando não podia. E assim, um goleiro que vai fazer 43 anos nessa temporada, é muito natural que ele oscile. Oscile cada vez mais. Assim como o jovem oscila, depois que o cara tá velho, ele começa a oscilar também. Ele pode fazer grandes partidas, mas ele pode fazer outras partidas muito ruins, muito por conta da idade. O reflexo, cara, vai mudando, vai piorando. O Daniel sempre fala que o Buffon com 43 anos não agarra. E é verdade, cara. É verdade. O goleiro até tem uma vida longa, vida útil mais longa, né? Mas, cara, 43 anos é muita coisa. Então, assim, eu olharia com muito carinho, principalmente no mercado do meio do ano. Você tem opções aí. É difícil, mas tem o Neto, tá no Bournemouth, vai acabar o contrato dele. Eu acho que seria o melhor goleiro do Brasil disparado. Você tem o Marcelo Groi acabando o contrato lá na Arábia. Eu acho que o Fluminense tem que olhar com carinho para essa posição, tá? São essas 4 posições que eu elenquei. O Fluminense vai contratar jogador para essas 4 posições? Com certeza não. Isso aqui eu cravo que o Fluminense não vai trazer 4 reforços ainda esse ano. Vai trazer um desses 4? Eu até acho improvável, tá? Eu acho que só vai trazer para alguma dessas posições se alguma coisa ficar muito, assim, escancarada. O Ganso aconteceu algum problema com ele não vai ficar uma sequência de jogos fora, a gente vê que realmente não deu. Tentou o Lima por dentro, tentou o Michel, tentou o Giovanni Manson, tentou mudar o esquema, tentou tudo e não deu, aí talvez tragam. Segundo volante também, só se acontecer alguma coisa que escancare muito o problema, lateral esquerda também. Porque fora isso, acho que não vão trazer, tá? Acho que não vão trazer. O Fluminense está nesse discurso de oportunidade de mercado. Eu acho que só vão trazer se aparecer uma coisa assim fantástica. Tá? Enfim, é a minha maneira de enxergar. Eu ainda acho que o Fluminense precisaria olhar com carinho para essas posições. Tá? Tirando. Cara, segundo volante eu traria um titular. E para o gol eu tentaria alguém titular ou alguém. Cara, você gastou posição, vamos botar assim, com o Vitor Eudes, cara. O Vitor Eudes é o quê? Disputar terceiro goleiro com o Pedro Rangel? Pô, peraí, né? Peraí. Eu, enfim, me desagrada muito. Meia e lateral esquerdo seria alguém para disputar a posição mesmo, para estar ali para fazer uma sombra para incomodar, para fazer o Jorge jogar mais bola e para fazer o Ganso manter o futebol excelente que ele botou em 2022. Beleza? É o que eu penso, que eu enxergo. Tá? Esse vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu pensava, mas essa é a minha análise aqui geral desse elenco do Fluminense, que eu acho que a gente ainda precisa reforçar para esse ano. Depois não vão me acusar aí de falar, poxa, mas faltou elenco. Mas o detalhe, eu estou alertando aqui, ó, dando a minha visão desde o começo do ano, tá? Desde enquanto ainda dá tempo de fazer a montagem de elenco e o planejamento. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com o que eu falei? Discordam? Contrataria até mais ou menos do que eu? Cara, comenta aí, eu quero muito, né, trocar essa ideia com vocês, beleza? Solta a opinião nos comentários pra gente bater esse papo. Valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.